Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Fico pensando, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Porque, minha gente, todos nós precisamos passar, não sei, diariamente talvez não, mas ao longo da nossa semana, quantos Getsêmanes a gente tem de passar? E se você for pensar, claro, Getsêmanes menores, outros nem tão grandes, mas também não tão pequenos. Basta você olhar para tudo aquilo que foi Calvário na sua vida, e você vai descobrir o quanto esses Calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo e nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade, quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. É claro que a gente não deseja isso a ninguém. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto, não desviar os olhos dele e prestar atenção no que ele pretende nos dizer, para que ele não seja em vão, para que as nossas perdas não sejam em vão, para que os nossos sofrimentos não sejam em vão, para que as nossas lutas não sejam em vão. Fazer o mesmo que a Vânia fez, permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial, sentir que essa mão de Deus nos conduz assim, e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não, por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu, e eu preciso dar conta de tudo isso. Eu preciso me encorajar para a coragem o tempo todo. Eu preciso criar dentro de mim disposição para receber a vida e dar conta de tudo aquilo que faz parte. Claro que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentar, de pedir socorro, eu tenho o direito de estar ao lado de pessoas que me ajudam a viver aquele momento, mas eu não tenho o direito de entregar os pontos. Enquanto a gente viver, essa vida pode ser boa, mesmo a gente tendo sofrimento, Mas vamos pensar assim?
Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. Eu sei que não é fácil. Se a gente pudesse, a gente pularia, né? Igual quando a gente era criança, né? Que você tem aqueles jogos em que você tem a oportunidade de pular uma fase, né? Ah, vou pular, tenho o direito de pular uma fase, vou pular. Na vida não é assim não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós, que também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Você já está percebendo que não está sendo em vão? Você identifica que ali você já está produzindo, a exemplo das olivas, o azeite precioso. A vida é cruel em muitos momentos, ela pode parecer muito cruel, ela pode ser sentida com muita crueldade, porque realmente existem fatos, existem acontecimentos que escapam ao nosso entendimento, mas a vida será sempre festejada, por menor que seja o motivo que ela nos apresenta. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. É sempre muito saudável a gente ter a oportunidade de pensar o nosso momento presente, mas contextualizado. Até para a gente entender um texto, a gente precisa do contexto. Às vezes a gente não consegue ter uma boa visão da vida, é porque a gente só foca naquilo que está acontecendo. Mas quando você abre o leque para ver os acontecimentos, tudo aquilo que lhe envolve nesse momento, a sua visão fica mais aperfeiçoada. É assim que a gente supera os momentos de dificuldade. É assim que a gente cresce como pessoas. Quando a gente se oportuniza um olhar mais amplo das realidades que nos envolvem. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. Para que a mesma varredura que é feita no nosso organismo, jogando fora as células cancerígenas que nós produzimos ao longo do dia, os vírus que estão ali tentando crescer dentro de nós e nos adoecer, as bactérias, que o pensamento também passe pela mesma limpeza. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo: fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas.
Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, né? Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não, coragem, queira a saúde, queira a vida saudável, porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso, a gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver, eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Porque isso é evangelho, minha gente. Isso é conversão. É a gente fazer a opção pela vida. Mas é muito especial quando a gente percebe que esse cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nós enfrentamos. Pode parecer um pouco contraditório, né? Deus me amar, me permitindo crises, porque não há outra forma de crescer. Tudo aquilo que você enfrentou na vida, que lhe foi penoso, você pode ter certeza que foi importantíssimo para você chegar aonde você chegou. Para se passar no vestibular é preciso estudar, o sofrimento do dia a dia. Para se tornar um bom profissional, você precisa se dedicar aos estudos. E assim a vida vai. Depois, para você aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, vai ter de fazer muito curso, muita especialização. É assim que funciona. Então, é impossível retirar o crescimento da parceria com o sofrimento. A Sagrada Escritura fala muito disso, salmos, né? Tantos salmos nos ensinam a sofrer, né? Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza, eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento, ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar é sofrer, não é outra coisa. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimista. Não, isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama, mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom, ele nos motiva, ele nos instiga, ele nos faz mais vivos, ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar, mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, não é? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada,
qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá, alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto, a gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar, não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. No programa da semana passada nós dizíamos que muitas vezes o sofrimento tem ficado estranho ao nosso coração. Talvez por uma filosofia de vida que tenha sido disseminada entre nós. Eu sempre gosto de dizer que o que modifica o nosso jeito de viver é a nossa maneira de pensar. E como é que nós vamos recebendo essas influências que muitas vezes são pagãs, né? O paganismo, o mundo cristão, as mentes cristãs podem ser contaminadas por mentalidades pagãs. A gente precisa sempre fazer a sentinela, né? Que é aquela vigília que não nos permite mesmo a gente ficar em estado de alerta, que não nos permite moleza mesmo, né? Temos que ficar atentos para que o nosso cristianismo não seja contaminado pelo paganismo que é tão presente nos dias de hoje. E o paganismo, essa mentalidade pagã, está retirando de nós
a capacidade de acreditar no poder redentor do sofrimento, por exemplo. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, Ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir a saladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer como pessoa. Para isso nós frequentamos a missa, para isso nós vamos ao culto, para isso nós queremos a palavra de Deus, para isso nós rezamos. É para que a gente tenha um coração puro, é para que a gente tenha atitudes coerentes com a vida que Deus quer para cada um de nós. De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter. E quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, A gente fala um para o outro, de maneira muito carinhosa, você mora no meu coração, Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, E na verdade o nosso coração é o cérebro, O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça.
Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Quando eu não tenho capacidade de me amar, eu sou naturalmente difícil com os outros. É impressionante isso, minha gente. Não é uma fórmula mágica isso. Eu sei que não é fácil. Mas isso é muito fácil de ser identificado. O ser humano que não se ama tem dificuldade de ser amado pelos outros. O ser humano que não se cuida tem dificuldade de cuidar dos outros. Quando eu falo cuidar, de maneira desinteressada, viu? Que às vezes o nosso cuidado está condicionado. Eu cuido de você desde que você... Aí pronto, aí vem as exigências. Não, o amor tem que ser uma atitude livre. Eu preciso ter este amor próprio. Como? Padre, eu não tenho amor próprio. Então eu cheguei à conclusão de que eu tenho muita dificuldade de me amar. Primeiro, viver um processo de cura interior. Para isso serve a nossa oração, para isso serve o nosso encontro com Deus. Eu preciso curar os meus afetos doentes. Sentar lá diante do Senhor, ficar em silêncio, pegar a palavra de Deus, começar a pedir todos os dias que o Senhor venha curar a sua vida. Uma boa conversa, que a espiritualidade não é só a oração. A espiritualidade é também os conselhos, as conversas, a troca de informações com pessoas que você ama, com pessoas que você confia, falar das suas dificuldades. Eu conheço pessoas que eu tentei ser amigo, que por mais que eu me aproximasse, por mais que eu tentasse dar espaço para falar das suas mazelas, não saía nada. Por quê? Porque o outro tem medo de se mostrar. Porque o outro tem medo de mostrar a sua verdade. Aí a gente vai conhecendo por fora. E isso quebra a confiança. Quando o outro te fala, você confia. Quando você fica sabendo por outras pessoas as situações que desagradam, fica muito mais difícil do relacionamento continuar. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida.